Cumprimento a todos, declaro aberto a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Antes pares do procurador, a ata em análise, alguma colocação ou leitura necessária? Nada havendo, então, declaro aprovada. Devo informar que o primeiro da pauta, que seria a continuação do julgamento, está adiado em face de ter os autos ido ao doutor Sebastião Arruda de Almeida, sem tempo hábil para a preparação do voto. Então está adiado. Pedido de preferência, tão somente, não com sustentação oral, é da relatoria do Dr. Samuel Franco de Olias Júnior. É o 13 da pauta. Processo 327-46809, recurso eleitoral, prestação de contas, partido político, requerente diretório municipal do Partido Republicano Progressista, recorrido ao Ministério Público Eleitoral, o parecer quanto à pretensão recursal é pelo desprovimento. Com a palavra, o eminente relator. Presidente, eminentes pares, eu passo ao relatório. Trata-se de recurso eleitoral inominado interposto pelo Diretório Municipal do Partido Republicano Progressista PRP de Paranatinga, atacando sentença proferida pelo juízo da 57ª Zona Eleitoral de Paranatinga, o qual, com fundamento no artigo 14 da Resolução TSE, desaprovou as contas anual referente ao exercício de 2008 e determinou a suspensão do recebimento das novas cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses. Consta dos autos que, em parecer técnico, nas folhas 22, a manifestação da analista foi pela desaprovação das contas em razão das mesmas serem apresentadas como sem movimento, ou seja, faltando o registro de todos os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação. Por sua vez, o douto representante do Ministério Público da instância de piso ofereceu parecer onde invoca o princípio da razoabilidade para a aprovação das contas com ressalvas. O M-Juiz Eleitoral, em sentença prolatada, acompanhando o parecer da área técnica e em dissonância com o parecer ministerial, desaprovou as contas do partido e aplicou-lhe a sanção de perda ao repasse do fundo partidário pelo prazo de 6 meses. Inconformado, o diretório recorrente interpôs o presente recurso, aduzindo que, não havendo prova em contrário e que as contas do partido foram exatamente como consta as folhas 2, 20, sem movimentação financeira, e tendo o parquê opinado pela aprovação com ressalvas, a respeitável sentença que as desaprovou merece ser reformada. Em contra-razões, o Ministério Público de piso, alterando o seu posicionamento anterior, que era pelo provimento, manifesta-se pelo desprovimento. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, opina pelo desprovimento do recurso eleitoral. É o relatório. Parecer ou não? Mantido escrito, senhor. Senhor relator, com a palavra. Eu até vou sintetizar um pouco, mas no meu entendimento realmente não merece, para o voto estar disponibilizado, não merece prosperar a alegação da recorrente, de que não há prova de que tenha havido algum bem ou serviço estimável em dinheiro recebido em doação, utilizado em sua manutenção e funcionamento. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente, ao apresentar contas zeradas, desconsiderou que, para a manutenção de um diretório municipal sem movimentação financeira, seria necessário, no mínimo, a doação de serviços de contadoria, inclusive do contador que subscreve as peças dessa prestação de conta, material de expediente, computador, ou seja, bens estimáveis em dinheiro e, como não agiu assim, forçoso reconhecer o acerto da respeitável sentença guerreada, posto que a prestação de contas está em desacordo com o parágrafo único do artigo 13 da Resolução 21.841. Nesse sentido, eu trago uma decisão desse próprio tribunal, da relatoria do eminente membro, Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, onde diz que o não recebimento de fundos financeiros em espécie, por si só, não justifica a apresentação de prestação de contas sem movimento. Consta
do voto está disponibilizado. E, então, pelo esforço em harmonia com o parecer ministerial e já em consonância com os julgamentos pretéritos desse tribunal, eu nego o provimento ao recurso, mantendo a sentença. Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota? Acompanhe o senhor relator. Desembargador José Ferreira Leite, como vota? De acordo? Doutor Sebastião de Arruda Almeida. De acordo, excelência. Doutor Jorge Tadeu Rodrigues, como vota? Correlator. O tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer. Esse é o resultado do julgamento. Mais nada de diferença? Então, também da vossa relatoria, doutor Samuel Franco, o 2 da pauta, processo 2417, 2008, recurso eleitoral, desaprovação, rejeição, contas, Marco Aurélio Piacentini, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Nova Mutum, recorrente recorrido do Ministério Público Eleitoral, parecer pelo desprovimento, devendo ser rejeitadas as contas, suspensos os repasses do fundo partidário que faria jus o PMDB de Nova Mutum. Com a palavra o doutor relator. Eu vou ler o relatório, porque o voto é praticamente o mesmo assunto. Mas o relatório seria diretor. Trata-se de recurso eleitoral inominado interposto pelo Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, de Nova Mutum, que ataca a sentença proferida pelo juiz da quinta Zona Eleitoral de Nova Mutum. Consta dos autos que, em parecer técnico, a manifestação da analista pela aprovação das contas, embora tenha constatado a total ausência de movimentação, mesmo que estimava em dinheiro, não sendo demonstrado, portanto, onde funcionava a sede do diretório e se a mesma era cedida por algum dos membros do diretório ou não. Por sua vez, o doutor, representante do Ministério Público na instância de piso, ofereceu parecer pela desaprovação das contas. O MM, juiz eleitoral, em sentença prolatada às folhas 43, acompanhando as razões ministeriais, desaprovou as contas do partido e aplicou-lhe a sanção de perda ao repasse do fundo partidário pelo prazo de 6 meses. Inconformado, interpuseram o presente recurso, arguindo nulidade do julgamento por falta de cumprimento de diligências e, no mérito, por busca a reforma da sentença com aprovação com ressalva das contas. A douta Procuradoria opina pelo desprovimento, é o relatório. Doutor Procurador. Mantido escrito, excelência. Com a palavra. Eu já vou adiantar, trata-se mais ou menos de uma situação parecida com o caso anterior, onde ele está requerendo a nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para manifestar quanto às regularidades motivadoras pela conclusão e pela desaprovação das contas. Realmente ele queria ser intimado para se manifestar com relação ao parecer técnico conclusivo, mas o parecer técnico conclusivo foi pela aprovação das contas. E o juiz não se louvou, não modificou nada, ele não simplesmente não acatou esse parecer da técnica pela aprovação e deu pela desaprovação. Portanto, não haveria mais necessidade de se cumprir o artigo 37, no meu entendimento, da resolução, onde fala que realmente quando tem parecer técnico pela desaprovação ou pela aprovação, abre-se vista. Ele disse que não foi aberto vista para ele. Eu estou apenas esclarecendo a vossa excelência que não foi aberto vista para o recorrente, uma vez que estavam aprovadas as contas e o juiz não se louvou na aprovação para proferir a sentença. Portanto, no final do voto consta aqui que o juiz, ao reprovar as contas, não inovou no parecer técnico, registro ao qual não está vinculado, posto que a ausência de registro de doações estimadas em dinheiro dele consta expressamente. E com essas considerações, então, em harmonia com o parecer do ilustre Procurador Regional Eleitoral, eu estou rejeitando essa preliminar prejudicial de mérito por falta de cumprimento de diligência como voto. Foi a preliminar, né? Só a preliminar? Uma divergência? Então, rejeitado. Passo ao voto de mérito. A prestação de contas anual dos partidos é disciplinada por resolução do TRE, que determina a apresentação de documentos indispensáveis. Da análise dos autos,
verifica-se que o recorrente, ao apresentar contas zeradas, é o caso do julgamento anterior, desconsiderou que para a manutenção de um diretório municipal sem movimentação financeira, seria necessário exatamente a doação do serviço do contador, que subscreveu, inclusive, as peças dessa prestação de contas. E não agindo assim, é forçoso reconhecer que realmente está em desacordo com o parágrafo único da lei e da resolução. Nesse sentido, eu colaciono diversas decisões dessa Corte, também da lavra do Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. E acompanhando decisões pretéritas do Tribunal em consonância com o parecer ministerial, eu nego o provimento ao recurso, mantendo a sentença. Como vai? Consideração, divergência? O Tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. 4 da pauta, processo 844.367, também de vossa relatoria, doutor Simão. Perfeitamente. Obrigado, senhor presidente. O recurso de prestação de contas, recorrente Joaquim Oliveira Melo, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. O parecer pelo provimento do recurso para se cassar a sentença, anulando o processo, desde frustrada a tentativa de intimação. Se superada a processual, requer o desprovimento e a manutenção da desaprovação das contas. Com a palavra, senhores. Obrigado, senhor presidente, eminentes membros desse egresso tribunal. Eu passo ao relatório. Trata-se de recurso eleitoral inominado interposto por Joaquim de Oliveira Melo contra a decisão proferida pelo juízo da 58ª Zona Eleitoral, que decidiu pela desaprovação das contas do recorrente referente ao pleito de 2008. Em razões recursais de início, requer o recorrente a nulidade da sentença ante a ausência de sua intimação pessoal, para manifestar-se acerca do parecer técnico conclusivo. No mérito, sustenta que toda a movimentação financeira realizada na campanha está devidamente documentada nos autos, bem como todos os recibos eleitorais foram emitidos. Quanto à alegada sobra de campanha no valor apenas de R$15, sustenta que o extrato bancário demonstra que o mesmo não existiu. Em seu judicioso parecer, a dota Procuradoria Regional opina pelo provimento do recurso para cassar a sentença e anular o processo desde a tentativa frustrada de intimação. Em sendo superada essa questão, requer o desprovimento do recurso. É o relatório. Parecer oral, mantendo o escrito. Com a palavra, senhores. O voto preliminar de prejudicial de mérito, onde ele alega que não foi notificado e realmente não foi. Passo ao voto porque é uma preliminar de prejudicial de mérito. A prejudicial de mérito, por cerceamento de defesa, merece prosperar. O artigo 37 da resolução do TSE determina que, emitido parecer técnico pela desaprovação das contas ou aprovação com ressalvas, o juiz eleitoral haverá visto aos candidatos para manifestação em 72 horas. No caso aqui, foram desaprovados. Assim, ao compulsar os autos, verifica-se que, após parecer técnico, o candidato foi notificado para uma manifestação, ao que apresentou tempestivamente a prestação de contas retificadora e juntou documentos. Registros que foi certificado por 143 a prestação de contas retificadoras do candidato, ora recorrente, e foi indevidamente autuada como sendo outra prestação de contas original. O juiz, então, tomando conhecimento dessa situação, chamou o feito à ordem para entregamento de todos os documentos aos respectivos autos. Com todos os documentos em um feito, foi emitido parecer conclusivo, aí sim veio para parecer técnico novamente, pela desaprovação das contas, sendo determinada nova notificação para que o recorrente, no caso o prestador de contas da época, pudesse manifestar acerca do mesmo. Mas o oficial de justiça, encarregado do feito, certificou nos autos que no endereço constante do mandato não residia ninguém, bem como tentou por várias vezes manter contato telefônico, porém o número estava desligado. Ato contínuo, foi expedido o edital de notificação, tendo o prazo transcorrido em autos. Foi prolatada a sentença pela desaprovação das contas, da qual o candidato recorrente foi intimado pessoalmente em cartório. Desse modo, penso que assiste razão recorrente, por como bem delineado no parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, a certidão revela que a serventuária foi uma única vez no endereço declinado no mandato e logo concluiu,
que o candidato não residia naquele local. Indica ainda que a tentativa de contato telefônico se deu também apenas e tão somente naquele dia, levando-se a concluir precipitadamente que o candidato havia mudado de endereço, sem que efetivasse outras tentativas, mesmo tendo sido quem efetuou no mesmo endereço notificação pretérita sobre o parecer preliminar. Com essas considerações e harmonia com o parecer ministerial, eu estou acolhendo a preliminar de prejudicial de mérito para cassar a sentença, anular o processo desde a tentativa frustrada de intimação do candidato para a manifestação acerca do parecer técnico conclusivo que lhe foi desfavorável. Concluindo aqui, que eu andei analisando, ao acatar essa preliminar de mérito por cerceamento de defesa, eu estou cassando a sentença, anulando esse processo, para possibilitar ao candidato que, novamente notificado, se manifeste com referência ao parecer técnico e exerça o seu direito constitucional ao devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório. Portanto, esse é o voto, no sentido de cassar a sentença, anular o processo até a tentativa frustrada da intimação, para que ele tenha oportunidade de se manifestar. É como voto nessa preliminar. Todos de acordo? Alguma consideração? Tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar para anular o processo nos termos do voto do relator. A decisão está em consonância com o parecer ministerial. Senhor presidente, anular até para que se faça novamente a notificação para que ele se manifeste contra o parecer técnico. Está no voto, né? Está no voto. Então é de acordo com o voto. Perfeitamente. Então, Samuel Franco da Oliveira também é de Vossa Excelência, o quinto da pauta. Processo número 943-919, recurso eleitoral, prestação de contas de Araputanga, eleições 2008, Marco Antônio Santana, recorrente, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo provimento. Com a palavra, Excelência. Obrigado, senhor presidente. Faço o relatório. Trata-se de recurso eleitoral inominado interposto por Marcos Antônio Santana, candidato ao cargo de vereador das eleições municipais de 2008, em Araputanga, contra a decisão do juiz eleitoral que desaprovou suas contas de campanha referente ao referido pleito. Em suas razões, o recorrente se insurge contra as irregularidades apontadas na sentença ACO, pedindo ao final a reforma da decisão objulgada pelo fato de ter apresentado novos documentos. O Ministério Público de Piso pugna pela manutenção integral da respeitável sentença. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional, em seu parecer, pugna pelo provimento do recurso. Relatório é o mantido, relatório. Mantido escrito. Com a palavra, Excelência. Antes de adentrar ao método recursal, impede destacar que, com a interposição do recurso inominado, o recorrente apresentou o recibo eleitoral não utilizado de número 15, assim como o canhoto de número tal, sendo que as contas haviam sido reprovadas justamente pela ausência desse documento. É de se considerar também que ele vem em juízo quando da sua notificação para apresentação dos recibos eleitorais, e ele pediu uma dilação de prazo para se juntar aos autos documentos necessários para comprovação daquilo que alegava, por uma dilação de contratação pela coligação, que deixou de dar cumprimento aos prazos processuais. Como o recorrente apresentou nos autos, mesmo que tardio, o recibo e o canhoto eleitoral de campanha, eu considero devidamente corrigidas, contemplando todas as exigências e esclarecendo as inconsistências apontadas. Quanto ao mérito, tenho que a sentença ACO merece realmente ser reformada, pelo que as falhas detectadas no parecer técnico e apontadas na decisão objulgada com a apresentação dos recibos eleitorais não utilizado de número 15.000 e do canhoto do recibo eleitoral também de número 15.000 e pouco, não subsiste razão para a desaprovação das contas, por devidamente sanadas, não comprometendo a regularidade e a lisura das referidas contas.
Também, conforme consta do voto aí, pelo parecer do ministerial, a apresentação dos recibos não se configura inovação ou alteração da contabilidade da campanha, mas apenas e tão somente vieram corroborar os lançamentos contábeis. Por tudo isso, tenho que o mero atraso na entrega dos recibos não configura irregularidade, tampouco afeta a confiabilidade e, com essas considerações em consonância com o parecer do doutor Procurador Regional Eleitoral, eu estou dando provimento ao recurso para reformar a sentença e aprovar as contas do candidato Marco Antônio Santana, que só apresentou um pouco de atraso, isso não traz uma regularidade sanável. Como voto? Doutor Pedro Francisco, como voto? De acordo com o senhor relator. Desembargador José Ferreira, Leite, Voto como com o voto? relator, presidente. Doutor Sebastião Arruda. De acordo, excelência. Doutor Jorge Tadeu. Com o relator. Voto excelência. O Tribunal, por unanimidade, proveu o recurso nos termos do voto do relator e decisão em consonância com o parecer. Anotado aqui para mim, doutor Samuel, que o sexto e o oitavo são julgados em conjunto, né? Então eu anuncio. O sexto é o processo 473-785-2010, prestação de contas, eleições 2010, Márcio Paes da Silva Laceda, é o requerente parecer pela aprovação. E o oitavo, o processo 492056, prestação de contas e eleições do ano passado, Antônio João Gaíba Filho, o requerente parecer pela aprovação das contas. Com a palavra, o eminente relator. No caso, obrigado, senhor presidente. No caso em tela, após apresentada tempestivamente a conta, elas obtiveram parecer conclusivo da CCIA pela aprovação. Estado a se manifestar também o doutor Procurador Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação. Então, não havendo irregularidades, nada a corrigir, estando perfeitamente corretas as contas, eu estou em consonância com a Procuradoria, eu voto pela aprovação das contas de ambos os candidatos. É como voto. Mantidos os pareceres, né? Todos de acordo? De acordo. O Tribunal, por unanimidade, aprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator e decisão em consonância com o parecer. Sétimo da pauta, processo 452564, prestação de contas do candidato requerente Cristiane Mendes Machado Rocha, parecer pela desaprovação das contas da autoria do Dr. Samuel Franco Dalia Júnior. Com a palavra, excelência. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de relatório de prestação de contas da candidata Cristiane Mendes Machado Rocha, referente à campanha eleitoral para deputado federal, atinente ao pleito de 2010. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, as folhas 33 e 35, emitiu parecer preliminar para a realização de diligências. De acordo com a certidão de folhas 38, o oficial de justiça não logrou êxito em intimar a candidata, certificando que a mesma não reside no endereço informado a esta regional. Devido à impossibilidade de intimação pessoal da candidata, as folhas 40, ao presumir como válida a referida intimação, até hoje que dispõe o parágrafo único do artigo 238 do CPC, determinei a emissão de parecer técnico conclusivo pela CCIA, e caso o mesmo fosse pela aprovação com ressalvas ou pela reprovação de contas, a intimação da requerente deveria ser feita por edital, com publicação no Diário Eletrônico, com prazo de 5 dias para a manifestação. Com o parecer técnico conclusivo da CCIA, opinando pela desaprovação das contas, o que foi certificado pelo oficial de justiça, 3 tentativas em dias de horário diversos da intimação no endereço declinado no mandato. Eu revoguei parcialmente o despacho de folhas 40 para que se procedesse à intimação da candidata por edital, para que no prazo de 72 horas pudesse manifestar acerca do parecer conclusivo, conforme estabelece o artigo 37 da resolução. Com a regular publicação do edital e não havendo manifestação, foram os autos adota a Procuradoria Regional Eleitoral, que em seu judicioso parecer impugnou pela desaprovação. É o relatório. Parecer? Mantido o parecer. Com a palavra. Resumindo, na realidade existem 3 irregularidades. A ausência de extrato bancário, recibo eleitoral de número 23 sem a devida assinatura do doador, ausência de documentos aptos a legitimar a doação estimada formalizada pelo recibo eleitoral de número 23000. Quanto ao item 1, a ausência de apresentação de extratos bancários abrangendo todo o período de campanha, essa Corte Regional tem firme jurisprudência no sentido da desaprovação. E eu então transcrevo a decisão dessa Corte
do qual foi relator o eminente desembargador-presidente Rui Ramos Ribeiro. Assim, seguindo a firme jurisprudência formada nesta corte, entendo que a falha evidenciada conduz realmente o condão de gerar a desaprovação das contas. Outro ponto de relevo no parecer técnico é o recibo eleitoral de número 23, apresentado sem devida assinatura do suposto doador, em que pese esse tribunal, em casos excepcionais, ter admitido, através de outro documento, para comprovar a origem da doação, forma a superar a ausência de assinatura dos pretensos doadores. Mas não é o caso dos presentes autos, em que não houve qualquer justificativa comprometendo sobremaneira a confiabilidade do documento. Neste ponto, outra não é a conclusão acerca da ausência de nota fiscal apta a legitimar a doação estimada em dinheiro. Transcrevo também uma decisão aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. E para concluir, observa-se que as falhas inicialmente apontadas não foram sanadas ou esclarecidas pela candidata, restando assim dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a sua aprovação, de acordo com a resolução do TSE, que dispõe sobre a arrecadação e aplicação de recursos de campanha. E com essas considerações, em consonância com os pareceres técnico e ministerial, eu estou desaprovando as contas da candidata Cristiane Mendes Machado Rocha, candidata a deputado federal 2010. É como voto, presidente. Eminentes pares, estão de acordo? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas nos termos do voto do relator, decisão em consonância com o parecer. Relatoria do excelentíssimo senhor Dr. Pedro Francisco da Silva, o nono da pauta, ou o processo número 501.841/2010, prestação de contas, candidato Cláudio José da Silva, candidato requerente, parecer pela aprovação das contas. Palavra ao doutor relator. Prestação de contas, candidato Cláudio José da Silva, cargo de deputado federal, partido PRB, eleições 2010. Parecer conclusivo da CIA pela aprovação das contas. Manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, onde requer intimação da requerente para sanar algumas dúvidas quanto aos recursos próprios doados à campanha. Petição do requerente, onde apresenta esclarecimentos. Novo relatório conclusivo, uma vez mais pela aprovação das contas. A douta Procuradoria Regional, em parecer final, também opina pela aprovação das contas. É o relatório. Parecer mantido escrito, excelência. No caso em apreciação, após ser intimado do pedido de esclarecimento feito pelo Ministério Público Eleitoral, o candidato esclareceu que os recursos próprios doados à campanha são oriundos do seu salário recebido da empresa Sanecap, conforme o lerite que consta dos autos. Também comprovou que o veículo cedido à campanha foi adquirido pelo requerente mediante um contrato de leasing junto a uma instituição financeira. Com essas considerações, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, voto pela aprovação das contas do candidato Cláudio José da Silva. É como voto. Todos de acordo? O tribunal, por unanimidade, aprovou as contas nos termos do voto do relator. Decisão em consonância com o parecer. O próximo também de vossa relatoria, doutor Pedro. Processo número 1605/2009, recurso eleitoral de Chapada dos Guimarães, recorrente Jane Maria de Jesus, Ministério Público Eleitoral recorrido. Parecer anotado será emitido oralmente na sessão. Com a palavra, excelência. Senhor presidente, na verdade, eu tenho um outro processo também idêntico a esse, que é o número 12 da pauta, de Chapada dos Guimarães. É um recurso eleitoral 2989/2010. A solução é idêntica, os processos são iguais. Então eu vou pedir para votar em bloco. Perfeito. Então, anunciando também o processo número 2989/2010, recorrente Eva Ferreira da Cruz, recorrido do MP eleitoral. Igualmente o parecer em sessão plenária. Com a palavra, então, o doutor relator. De ambos. A sentença recorrida de desaprovação das contas das candidatas refere-se ao pleito 2008 em Chapada dos Guimarães. Desculpa, eu vou ao relatório. Eu estou começando aqui pelo voto. Vou só corrigir. Recurso eleitoral interposto pelas candidatas ao cargo de vereador em Chapada dos Guimarães. Em face da sentença que desaprovou a prestação de contas, a decisão baseou-se em 7 irregularidades apontadas no relatório conclusivo que estão nos autos.
A requerente alega que o atraso na entrega da segunda parcial, bem como o atraso na entrega da prestação de contas definitiva, são irregularidades meramente formais, que não comprometem a lisura das contas. Sustenta a recorrente, da mesma forma que as irregularidades do item 3, divergência na série de recibos eleitorais recebidos, item 5, divergência de informações cadastrais de doadores, item 6, divergência de informações de doações recebidas de outros candidatos, item 7, divergência de informações de fornecedores de produtos e serviços, também são erros meramente formais que não implicam em desaprovação das contas. Por fim, quanto ao item 4, refere-se a valores arrecadados após as eleições em montante superior aos das despesas pagas após o pleito, afirma a recorrente que o demonstrativo foi preenchido erroneamente, já que no recibo correspondente ao valor arrecadado consta data, ou seja, trata-se de uma arrecadação anterior à eleição. Pugna, portanto, pelo provimento do recurso com a consequente aprovação das suas contas em campanha. O Ministério Público, portanto, como já afirmado, emitirá parecer nesta sessão. É o relatório. Relatório, palavra do procurador. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu vou analisar item por item do parecer do órgão técnico, que foi, como já dito pelo relator, o documento, a peça que embasou a decisão recorrida. Bom, o item 1, atraso quanto à prestação, apresentação da primeira prestação de contas. O item 2, idêntica irregularidade em relação à segunda parcial. E o item 3, mesma irregularidade, ou seja, intempestividade em relação à prestação final. Os três irregularidades são meramente formais, jurisprudência massiva desse tribunal, prescinde de maiores considerações. O item 4, recibos eleitorais, a informação quanto aos recibos eleitorais constante da prestação de contas diverge daquelas informações apresentadas pelo comitê financeiro. Eu entendo que essa divergência por si só é insuficiente para levar à desaprovação das contas, até porque a divergência se limita à questão da data de recebimento ou a data de entrega desses recibos a candidato. O número de série, ou seja, o intervalo de recibos eleitorais entregues a candidato, aquela faixa numérica, é idêntica. Tanto o comitê quanto o candidato informam que a faixa numérica destacada a este último foi a que consta da prestação de contas. A divergência é quanto à data de entrega desse recibo. Acontece que a candidata declarou uma data posterior à que o comitê financeiro declarou. Ela diz que recebeu os recibos no dia 17/7/2008. O comitê financeiro diz que entregou no dia 9/7. Ou seja, a informação do comitê é ainda mais favorável a ela. Porque a data de recebimento só interessa por uma coisa, é a partir dessa data que o candidato pode realizar gastos. Então, quanto antes ele receber, melhor para ele. Eu acho que é uma divergência de só menos importância, sobretudo considerado esse elemento, de que a informação do candidato, a informação do comitê é mais favorável à candidata. Não vejo aqui motivo para desaprovação. Valores arrecadados após a eleição. Aqui foi sanado, o relator já tratou dessa questão, o recibo eleitoral, na verdade, consta data anterior ao da realização do pleito. No momento de elaboração da prestação de contas, houve uma confusão e a doação foi lançada como tendo sido recebida posteriormente. Mas o recibo eleitoral sana essa dúvida e é prova cabal de que, na verdade, a doação foi anterior à data de realização da votação, então não há aqui nenhum problema nessa arrecadação. Divergência entre informações constantes da prestação de contas e aquelas prestadas por outros candidatos. Quanto a isso, o tribunal já se debruçou diversas vezes, entendendo que isso pode ser, no máximo, considerado um indício de irregularidade. Mas o candidato não pode ter as suas contas reprovadas, porque outro candidato declarou uma doação divergente. É necessário investigar e saber qual dos dois tem razão. A mera divergência não autoriza supor que este candidato, dessa prestação de contas, seja o que está mentindo, ou seja o que está prestando contas ilicitamente ou inveridicamente. Então, a pura e simples divergência não autoriza
à desaprovação das contas. E, por fim, divergência dos dados referentes à doação recebida de outros comitês financeiros. A irregularidade, na verdade, é idêntica à anterior, só que aqui a peculiaridade é que o doador é o comitê financeiro e não um outro candidato. Em relação a um dos processos, há uma irregularidade adicional, que é pendência no CPF de um dos fornecedores. Um dos fornecedores relacionados pelo candidato tinha pendências com a Receita Federal. Eu entendo que isso não é motivo para desaprovação das contas. Uma coisa seria se o CPF fosse inexistente. E haveria dúvida sobre a própria veracidade, a própria existência, a identidade do doador. Mas aqui não há dúvida nenhuma quanto à identidade do doador. O CPF informado coincide com o CPF do doador ou do fornecedor. A única problema é que esse CPF está com pendências, que podem ser de ordem fiscal, não se sabe, mas entendo que pendências fiscais, pendências de ordem tributária, não maculam as operações eleitorais. Não cabe ao candidato fiscalizar a regularidade fiscal dos fornecedores ou dos seus doadores. Cabe a ele, sim, verificar se o CPF é existente, conferir a identidade daquela pessoa que está doando ou conferir a existência dos fornecedores. Mas pendências no fisco, afastada qualquer suspeita de inexistência dessas pessoas com quem ele negocia, pendências relacionadas estritamente à situação fiscal desses doadores ou fornecedores, não contaminam, não constituem irregularidade eleitoral. Então, com base nessa análise, eu entendo que a prestação de contas aqui, ambas as prestações de contas, devam ser aprovadas com ressalvas, a intempestividade nas prestações, isso justifica a ressalva, mas não há motivo, no meu entender, e conforme sempre vem sustentando em casos similares, para desaprovação, de modo que eu opino pelo provimento de ambos os recursos. Esse parecer. Pelo provimento do parecer, com a palavra o relator. Em relação ao ao recurso de Jane Maria de Jesus, eu entendo que a sentença deva ser mantida pela desaprovação. Das 7 irregularidades apontadas como fundamento da decisão, entendo que a requerente apenas conseguiu justificar aquela relativa à arrecadação de valores após a eleição. De fato, a demonstração de recursos arrecadados, folha 4, está preenchida erroneamente quanto à arrecadação de R$ 622,50. Esta receita foi obtida na data de 3 de outubro de 2008, constante recibo de folha 19, portanto, antes do pleito que ocorreu em 5/10/2008, sanada assim a irregularidade apontada. Todavia, as outras 6 impropriedades apontadas como fundamento de decidida sentença permanecem sem explicação convincente por parte da candidata ora recorrente. Houve atraso na entrega da parcial e na entrega de prestação de contas definitivas. A série de recibos identificados aqui foi declarada pela candidata como recebida em 17/7/2008, quando o Comitê Único informou a data do 9/7/2008 como dia da entrega dos recibos à requerente. A candidata não logrou justificar o motivo do CPF do doador Fabiano Guntar estar pendente de regularização junto à Receita Federal. Além disso, não logrou justificar a divergência entre a data do recebimento de doação do candidato Flávio Daltro Filho na prestação de contas da candidata. Consta a data de 6/10/2008. Já na prestação de contas do candidato, doador, consta 10/10/2008. Por fim, a candidata também não conseguiu apresentar justificativa quanto à situação irregular de fornecedores de produtos e serviços no tocante de despesa que somam R$ 1.800. As impropriedades apontadas, quando apreciadas como um todo, remetem à conclusão da ausência de regularidade das contas apresentadas, o que impõe a sua desaprovação. Com essas considerações, nego o provimento ao recurso eleitoral, mantendo a sentença em todos os seus termos. É como voto em relação ao processo de Jane Maria de Jesus. Sim, com relação ao recurso de Jane Maria de Jesus, o senador José Ferreira Leite, como voto? Com entendimento do relator, senhor presidente. Senhor Sebastião Arruda Almeida, como voto? Senhor Jorge Luiz Tadeu, como voto?
Com o relator. O Samuel Franco da Lia Júnior como vota. Eu também acompanho o relator. Então, com relação ao processo 1605/2009, o Tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator. O parecer foi pelo provimento do recurso. Continuando, em relação a Eva Ferreira da... Desculpa, posso? Sim, claro. Eva Ferreira da Cruz, das 6 irregularidades apontadas como fundamento da decisão, a recorrente apenas conseguiu justificar aquela relativa à arrecadação de valores após a eleição. De fato, o demonstrativo de folhas 4 está preenchido erroneamente quanto à arrecadação de R$ 622,50. Esta receita foi obtida em 4/10/2008, consoante recibo de folha 20, portanto, antes do pleito que ocorreu em 5/10/2008, sanada essa irregularidade apontada. Todavia, as outras 5 impropriedades apontadas como fundamento de decidir permanecem sem explicações, como se passa a analisar. Houve atraso na entrega da primeira e segunda parcial e na entrega da prestação de contas definitivas. A série de recibos identificados foi declarado pela candidata como recebido no dia 17/7/2008, quando o Comitê Único informou a data de 9/7/2008. A candidata declarou ter recebido o valor do Comitê Financeiro Único do PP, contudo, tal doação não constou da prestação de contas do Comitê Financeiro. As impropriedades apontadas, portanto, quando apreciadas como um todo, remete à conclusão da ausência de regularidade de contas apresentadas, o que impõe a sua desaprovação, razão pela qual voto pelo negar provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos. É como voto. Divergência, alguma consideração? O Tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator. O parecer foi pelo provimento do recurso. E já era. 11º agora, né? Também de vossa relatoria, doutor Pedro, processo número 803.77608, recurso eleitoral, prestação de contas, recorrente Comitê Financeiro Único do Partido da República, do PR, Cotriguaçu. Parecer ministerial é pelo desprovimento, com a palavra o eminente relator. Recurso eleitoral interposto pelo Comitê Financeiro do Partido da República, em face da sentença que desaprovou prestação de contas referente às eleições municipais de 2008, município de Cotriguaçu. Sustenta o recorrente que, antes de ser prolatada a sentença, não fora apresentada nenhuma irregularidade concernente aos gastos com combustíveis no valor de R$ 31.706,40. Assim, não teria sido oportunizada ao requerente a apresentação dos documentos e comprovação de tais gastos. Alega também que no município de Cotriguaçu só havia um posto de gasolina e que o proprietário do mesmo teria sido orientado pelo promotor eleitoral a emitir as notas fiscais em nome dos candidatos e não em nome do recorrido. Contudo, aponta o recorrido que o promotor eleitoral não se encontra mais no município e que, por essa razão, não pôde apresentar seu parecer pela regularidade das contas. Diz ainda que foi o próprio recorrente quem efetuou o pagamento das contas referente aos gastos com combustíveis, que os pagamentos foram realizados mediante cheques nominais e que constam na declaração corretamente preenchidos, com os números e dados das notas fiscais de compra, e que nas prestações de conta dos candidatos constam as notas fiscais em nome de cada um deles. Pede a reforma da sentença. O Ministério Público Eleitoral, na instância de piso, manifesta pelo desprovimento do recurso. Já douta a Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do apelo nesta Corte. É o relatório. Mantido escrito, excelência, com a palavra. Carregar. Analisando os autos, conclui-se que a sentença não merece reparo. A divergência dos valores preenchidos nos recibos eleitorais que constam dos autos e declinados aqui em meu voto, em relação aos valores declarados, bem como não há descrição de bens e serviços recebidos em doação, mas tal irregularidade admite ser de menor importância. O mais grave, contudo, foram as despesas realizadas com combustíveis no valor de R$ 31.706,40, declarados no demonstrativo de receita e despesas de folha 85, que o recorrente alega ter efetuado em nome de seus candidatos, cujos valores teriam sido repassados a eles mediante cheques nominais.
Todavia, o recorrente não declara nenhuma movimentação referente às doações efetuadas a candidatos ou comitês financeiros, as folhas 97. Como se não bastasse, o recorrente não traz aos autos as notas fiscais capazes de comprovar tais gastos, também quaisquer recibos eleitorais emitidos pelos candidatos a vereador, tendo sido proporcionada 3 oportunidades para que o candidato pudesse ter apresentado explicações sobre o assunto, ao contrário do que afirma. Remanesce o fato de que o comitê gastou mais de R$30 mil com combustíveis, doações para seus candidatos, mas não há documentação fiscal ou qualquer recibo que comprove tais doações. A conduta do recorrente, portanto, contraria o disposto na resolução que cuida da matéria e que transcrevo aqui meu voto. Da leitura da sentença, percebe-se que tal ilegalidade foi o motivo fundamental para a decisão de reprovação das contas, pelo que merece ser mantida. Com essas considerações e em harmonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso eleitoral. É como voto, senhor presidente. Todos de acordo? De acordo. O Tribunal, por unanimidade, improveu o recurso nos termos do voto do relator. Decisão em consonância com o parecer. O 13º, processo 94.3664, recurso eleitoral, prestação de contas, cargo prefeito, eleições 2008. O recorrente Orlandir Augusto Paiva, recorrido ao Ministério Público Eleitoral, parecer pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade e, se superado, concluiu pelo desprovimento do apelo. Relatoria, excelentíssimo senhor Dr. Pedro Francisco da Silva, quem passa a palavra. Recurso eleitoral interposto por Orlandir Augusto Paiva, candidato a prefeito de Indiavaí, no Mato Grosso, pelo PMDB nas eleições de 2008, em face da sentença que desaprovou sua prestação de contas de campanha. O recorrente sustenta preliminar de cerceamento de defesa, já que protocolou em data de 7/7/2011, petição acompanhada de documentos que, ao seu talante, justificavam todas as irregularidades anteriormente apontadas. Contudo, tal petição foi desentranhada dos autos por despacho do MM juiz. Roga ao recorrente, assim, o acolhimento da preliminar para determinar a devolução dos autos à primeira instância, a fim de que o douto magistrado manifeste sobre os documentos juntados. No mérito, afirma que são meras irregularidades formais os fatos de ter aberto a conta bancária extemporaneamente, bem como de ter efetuado despesas antes do recebimento dos recibos eleitorais. Requer o candidato, assim, o provimento do apelo para julgar aprovada sua prestação de contas. O Ministério Público Eleitoral, naquela zona eleitoral, manifesta preliminarmente pela intempestividade do recurso, já que a sentença foi publicada em 27 de maio de 2011 e o apelo protocolado apenas em 22 de julho de 2011. No mérito, opina pelo seu improvimento. Parecer do douto Ministério Público Regional Eleitoral pelo não conhecimento do recurso antes da sua intempestividade ou, alternativamente, pelo seu improvimento. É o relatório. Mantido? Mantido, escrito com a palavra, senhor. Preliminar de intempestividade do recurso. A sentença recorrida foi publicada no Diário da Justiça em 27 de maio de 2011, conforme folhas 60 e 61. Contudo, em tal publicação não constou o nome do então advogado da parte, o Dr. Etelmídio Araújo Arruda Salomé Neto, à época já constituído nos autos. Posteriormente, o novo advogado constituído, Dr. Oswaldo Álvares de Campos Júnior, foi intimado da sentença por mandado no dia 20 de julho de 2011. Nesse mandado de intimação de folha 105, consta expressamente que, havendo interesse, poderá apresentar recurso próprio no prazo de 3 dias. Em prestígio ao postulado de ampla defesa técnica, tenho que, neste caso, deve ser considerado como dia inicial exatamente a data da intimação do advogado da parte, qual seja no dia 20 de julho de 2011. Como o recurso foi protocolado no dia 22, é de se reconhecer a sua tempestividade. Com essas considerações, rejeito a preliminar de intempestividade do apelo. É como voto na preliminar. Divergência? Todos de acordo? Então, preliminar rejeitada. Retorno-lhe a palavra, senhor. Mais uma preliminar. Preliminar de cerceamento de defesa. Despropositada a alegação de cerceamento de defesa levantada pelo ora recorrente.
o mesmo foi intimado do relatório conclusivo pela desaprovação das contas por seu advogado. As folhas 45 consta a certidão de que o advogado deixou correr em autos o prazo de 72 horas para se manifestar sobre parecer conclusivo. Na sequência, houve parecer do Ministério Público e logo em seguida a sentença de desaprovação, datada de 24 de maio de 2011. Decorrido expressivo lapso temporal, o recorrente veio aos autos somente no dia 7/7/2011 para apresentar alegações de nova documentação face ao parecer pela desaprovação das contas. Bem andou o juiz eleitoral, então, em determinar o desentranhamento da petição e documentação absolutamente extemporâneas apresentadas pelo ora recorrente. Com essas considerações, rejeita preliminar de cerceamento de defesa do recorrente. É como voto na outra preliminar. Todos de acordo? Preliminar cerceamento de nulidade para cerceamento de defesa rejeitada. Com a palavra, César. Quanto ao mérito, observa-se que a sentença não merece reparos. Nos termos do artigo 1º, inciso 1 da resolução TSE que trata do tema, somente pode ocorrer arrecadação e realização de despesa após a obtenção dos recibos eleitorais pelo candidato. O artigo 3º prescreve que os recibos eleitorais são documentos oficiais imprescindíveis à arrecadação de quaisquer recursos. Como se não bastasse, o parágrafo 2º do artigo 17 da citada resolução diz que toda doação a candidato deve fazer-se mediante recibo eleitoral. Ocorre que, no caso concreto, o candidato indica, na declaração, a ocorrência de 5 doações à sua campanha, mas não apresentou o recibo eleitoral de nenhuma delas. Tal grave irregularidade soma-se à circunstância de que o candidato não abriu uma conta bancária específica de campanha. Curiosamente, alega em seu recurso, de maneira temerária, que houve mero atraso. Na inteligência da resolução, que trata do tema, o candidato faz prova da movimentação de recursos em campanha somente com a apresentação de extrato bancário na respectiva conta corrente, o que, aliás, é peça obrigatória na prestação de contas. Ante a ausência de apresentação dos necessários recibos eleitorais e diante da não abertura de conta bancária específica de campanha, a desaprovação das contas era a decisão a ser tomada. Com essas considerações, nego provimento ao recurso eleitoral. É como voto. Alguma divergência? Então, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e desproveu o recurso interposto. Nos termos do voto do relator, a decisão está em consonância com o parecer, né? 14º, processo 49.9935, prestação de contas, Edilson Roque Teixeira, requerente. Parecer pela desaprovação, relatoria do excelentíssimo Dr. Pedro Francisco da Silva, quem passa a palavra. Trata-se de prestação de contas do candidato Edilson Roque Teixeira ao cargo de deputado estadual pelo DEM Eleições 2010. O requerente apresentou a prestação de contas em 1º de novembro de 2010, portanto, tempestivamente nos termos da resolução. Relatório conclusivo da CCIA pela desaprovação das contas ao fundamento de ausência de recibos de doação de campanha recebida pelo outro candidato. Parecer da douta Procuradoria pela desaprovação das contas é o relatório. Tido escrito, senhor, com a palavra. No caso em questão, consoante relatório da CCIA, verifica-se que o candidato a senador Antero Paz de Barros, em sua prestação de contas, declarou a doação ao... será que esse é o mesmo voto? Né? É o 49.9935. Adilson Roque Teixeira está anotado aqui. Não, eu acabei entrando no outro arquivo. Sim. Eu acho que tem um probleminha
na montagem aqui, porque está constando um voto de um outro processo. Ah, mas eu abri aqui, doutor Francisco. Eu tô com o voto dele aqui. Normal, diz o próprio 10º. Teixeira. 10º. A 14º. Engraçado, no meu aqui, o voto. Tem um outro aqui, ó. 14º aí? É. É normal. É isso mesmo, não tá certo. Tá certo. É que, na verdade, a doação foi feita por Antero. É. É isso. Foi apenas um. É o Antero que doou. É. E ele não registrou, depois veio registrar. Acabou que eu saí do sistema aqui, mas eu retorno. Uma hora chega, né? Ok. Uma hora chega. Bom, peço escusas aí pelo meu equívoco, de fato está correto, é esse mesmo. Na verdade, o candidato senador Antero, a senadora, fez doação. Então, no caso em questão, consoante relatório, verifica-se que o candidato a senador Antero Paz de Barra, em sua prestação de contas, declarou doação ao requerente no valor de R$ 680, em duas parcelas, no valor de 500 e a outra no valor de 180. No entanto, tal doação não foi declarada ao presente na prestação de contas. Saliente-se que o requerente somente veio alegar as folhas 205, ou seja, 8 meses após ter prestado as contas, que teria extraviado os recibos concernentes a tal doação, não juntando qualquer documento que pudesse justificar a alegação, bem como não tomou qualquer outra medida, como, por exemplo, lavratura de boletim de ocorrência para sanar esta grave irregularidade. O recibo eleitoral é documento imprescindível quando efetuada doação entre candidatos, conforme expressa a resolução que trata da matéria. Com essas considerações, em harmonia com o pareceres técnico e ministerial, voto pela desaprovação das contas de Adilson Roque Teixeira, referente ao pleito de 2010. É como voto. Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator. A decisão é em consonância com o parecer. 15º, processo 478896, 2010, também em prestação de contas, cargo de deputado estadual, eleições 2010. Alessandra Aparecida Mates, candidato por parecer pela desaprovação das contas. Palavras do doutor relator, doutor Pedro Francisco da Silva. Trata-se de prestação de contas de Alessandra Aparecido Mates, referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo PTB nas eleições de 2010. Relatório preliminar, onde aponta a necessidade de apresentação de 2 recibos eleitorais utilizados e também da guia de depósito a comprovar o recolhimento à direção partidária das sobras de campanha. Devidamente intimada, a candidata quedou-se silente. Parecer da CCIA pela desaprovação das contas. Mais uma vez intimada, a requerente deixou transcorrer o prazo em autos. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral pela desaprovação das contas apresentadas ao relatório. Doutor Procurador. Mantido escrito, excelência. Estou carregando aqui. No caso presente, a candidata foi intimada em 2 oportunidades, mas manteve-se silente para que apresentasse os recibos eleitorais, os quais foram informados no demonstrativo de recursos arrecadados, mas não foram entregues juntamente com a peça inicial. Também foi intimada para que comprovasse o recolhimento à direção partidária das sobras de campanha, mas de fato foi desidiosa para com a Justiça especializada. Lembre-se, no tocante aos recibos eleitorais, que estes são documentos imprescindíveis à análise das contas de campanha nos termos da resolução. Com estas considerações, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial,
Voto pela desaprovação das contas da candidata Alessandra Aparecida Matos, referente ao pleito 2010. É como voto, senhor presidente. Uma divergência? Não. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da requerente nos termos do voto do relator. A decisão está em consonância com o parecer da relatoria do excelentíssimo senhor desembargador José Ferreira Leite, 16º. Processo 2332, recurso eleitoral de prestação de contas de partido político, recorrente ao Partido Progressista de Nova Mutum, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo desprovimento do recurso. Com a palavra, doutor relator. Relatório egrégio plenário, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Progressista de Nova Mutum contra a respeitável sentença proferida pelo juízo da 5ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas suas contas relativas à movimentação financeira do exercício de 2007, suspendendo o repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses. E resignado, o recorrente sustenta que a respeitável sentença não deve prosperar, uma vez que no ano de 2007 não recebeu repasse do fundo partidário e, portanto, não houve qualquer movimentação de recurso. O Ministério Público, na origem, opina pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, mantendo-se integralmente a respeitável sentença. No mesmo sentido, manifesta-se a douta Procuradoria Regional Eleitoral. É o relatório, senhor presidente. Parecer? Mantido o escrito de silêncio. Fala. Eminentes pares, aqui está o voto abordando os aspectos controvertidos no recurso. E na conclusão, estou assinalando do exposto em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, nego o provimento ao recurso interposto pelo Partido Progressista de Nova Mutum, mantendo-se em totum a respeitável sentença recorrida. A ementa que proponho, se acolhido o voto, assim enuncia: recurso eleitoral, prestação de contas anual, exercício de 2007, Diretório Municipal, contas julgadas reprovadas pelo juízo monocrático, alegada ausência de movimentação financeira, não contabilização dos serviços do contador e dos gastos com a sede do partido, irregularidade insanável, recurso improvido, sentença mantida. O não recebimento de recursos financeiros em espécie, por si só, não justifica a apresentação de prestação de contas sem movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizando-se em sua movimentação e funcionamento. Cita, inclusive, decisão nesse sentido do TSE. E diz mais ainda: a desaprovação das contas é medida que se impõe, tendo em vista a falta de comprovação de real movimentação financeira, onde sequer constam, no mínimo, os gastos com serviço do contador que elaborou a prestação de contas e com a manutenção da sede do partido, mesmo que represente doações estimáveis em dinheiro e por mais ínfimos que sejam. Recurso desprovido. É assim o voto, senhor presidente. Divergência? O Tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator. A decisão está em consonância com o parecer. Agora o 17º, 9849-82, recurso eleitoral, desaprovação de contas, recorrente ao Partido Social Democracia Brasileira, Nova Mutum, né? Parecer pelo desprovimento do recurso. Egrégio plenário. Relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto por partido da Social Democracia Brasileira, de Nova Mutum, contra a respeitável sentença proferida pelo juízo da 5ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas suas contas relativas à movimentação financeira do exercício de 2007, suspendendo o repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses. E resignado, o recorrente busca a reforma da decisão, alegando que a ausência de regime de despesa com os serviços de contador e com a sede da agremiação partidária representa apenas vício de forma que não enseja a desaprovação das contas. Além disso, afirma que os valores seriam insignificantes, comprovando com a declaração do contador e do proprietário do imóvel onde o partido tem sede, motivo pela qual, invocando o princípio da razoabilidade, suas contas haveriam de ser aprovadas com ressalva. Ressalta que, aspas, a ausência de movimentação financeira em ano não eleitoral decorre da circunstância de que, nas cidades de pequeno porte, pouco ou nenhuma atividade partidária
há nesse período, capazes de gerar ou ensejar alguma despesa, fecha aspas. O Ministério Público, na origem, opina pelo improvimento do presente recurso. No mesmo sentido, manifesta-se a douta Procuradoria Regional Eleitoral, ressaltando que as contas zeradas não condizem com a realidade, posto que, aspas, a cessão de imóvel ou de alguns de seus cômodos e a prestação de serviço contábil, independentemente de volume de trabalho e do tempo de doação, são passíveis de valoração, fecha aspas, e devem ser contabilizadas. É o relatório, senhor presidente. Pareceu? Confirmado o escrito, excelência. Também neste voto, após aduzir as razões e os fundamentos, na conclusão, por negar provimento ao recurso em consonância com o parecer. Neste aqui, as justificativas são as mesmas do voto proferido anteriormente, e eu até me permito deixar de ler a emenda, porque é na mesma senda do anterior. É nesse sentido, senhor presidente, eu voto da relatoria. Desproveu, né? Isso. Todos de acordo? Não, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto relator em consonância com decisão está em consonância com o parecer. Também de vossa relatoria, desembargador José Ferreira. O 18º processo 45.6109/2010. Prestação de contas. Senador, eleições 2010, Naildo da Silva Lopes. Parecer pela desaprovação das contas. Egresso plenário. Relatório. Cuida-se de prestação de contas de Anildo da Silva Lopes, candidato ao cargo de senador nas eleições de 2010. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, concedeu ao requerente a oportunidade para sanar ou esclarecer as irregularidades inicialmente detectadas. Intimado o requerente quedou-se inerte. A unidade técnica, então, manifestou-se pela desaprovação das contas. Primeiro relatório conclusivo de folha 79. Intimado do parecer conclusivo, o candidato requereu dilação de prazo para o cumprimento das diligências, sendo-lhe deferido excepcionalmente o prazo de 72 horas. O requerente prestou esclarecimento e apresentou a prestação de conta retificadora e demais documentos, tendo a CCIA emitido segundo relatório conclusivo, opinando pela desaprovação da presente prestação de contas. Na mesma senda, trilhou a douta Procuradoria Regional Eleitoral. É o relatório, senhor presidente. Parecer. Mantido o escrito, excelência, com a palavra. Elaborei voto e abordei nele os fundamentos do recurso interposto. Ao decidi-lo, eu estou propondo, em consonância com o parecer técnico e com a douta Procuradoria Regional Eleitoral, pela desaprovação da prestação de contas, senhor presidente, relativa às eleições de 2010 do candidato Naildo da Silva Lopes. É nesse sentido o voto, senhor presidente. Pois não. Todos de acordo? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator. A decisão está em consonância com o parecer. 19º processo 760160-2006, denúncia recurso eleitoral relativo à denúncia de transporte gratuito de eleitores em Vila Bela Santíssima Trindade, eleições de 2004. Recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Sérgio Luiz Maecaua Nepomuceno, e o parecer pelo desprovimento do recurso. Palavra do outro relator. Relatório, egresso plenário. Cuida-se de recurso de apelação, manejado pelo Ministério Público Eleitoral, contra a sentença proferida pelo juízo da 25ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação penal com base na prática de crime de transporte irregular de eleitores, no dia das eleições de 2004, conduta que teria sido perpetrada por Sérgio Luiz, ora recorrido. O douto magistrado ACO, ao entendimento de fragilidade da prova jurisdicionada para efeito de condenação criminal, por aplicação do princípio indúbio pro réu, julgou improcedente a denúncia absolvendo o réu. O Ministério Público da instância de piso, ora recorrente, alega estarem suficientemente provadas a autoria e a materialidade do crime,
tipificado no artigo 11, inciso 2 da Lei 6.091/74, combinado com o artigo 302 do Código Eleitoral, em especial, porque o condutor do veículo era candidato, não sendo parentes seus os beneficiados com o transporte gratuito, não tendo ele autorização para tal conduta no dia das eleições, sendo certo que fora preso em flagrante por ordem da meritíssima juíza eleitoral de então, contra razões tempestivas do recorrido, em que agita, em síntese, o argumento de ser lícito o transporte de pessoas no dia das eleições, se ausente intenção de aliciar eleitores, o que não restou demonstrado nos autos, nem ao menos de forma indiciária, quando é certa a exigência de prova robusta e inconteste para um decreto condenatório de natureza criminal. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em que opina pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença ora em combate. É o relatório, senhor presidente. Parecer confirmado escrito pelo desprovimento. Palavra, excelência. Neste também, eminentes pares, o voto caminha no sentido dos fundamentos do parecer ministerial neste tribunal. Na conclusão, digo, a mimba de outras provas que poderiam confirmar a suspeita obtida pelo depoimento de um só das testemunhas roladas, é de se rejeitar a tese recursal, motivo pelo qual nego o provimento, mantendo indene a sentença ora combatida que absolveu Sérgio Luiz Maecava Nepomuceno. Então, nesse sentido, o voto, senhor presidente. Desprovendo, né? Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Decisão em consonância com o parecer. Judicial, acabou, né? Nesse parecer, agora só tem os administrativos, né? O 20º é o processo número 10579 e trata-se de designação dos juízes eleitorais substitutos em razão das férias dos juízes 2011, né? Esse é o 20º. Esse aqui mesmo? Requerimento formulado pela juíza 35ª Zona, doutora Elza Yara Ribeiro Salles Sansão, retificada a resolução administrativa 45/2011, considerando o termo inicial para o exercício da substituição o dia 13/4/2011. Já vou eu no voto que foi a providência, foi observada pelo chefe do cartório, que informou o período que a juíza substituta esteve em pleno exercício da atividade. Houve prévia designação da doutora Elza Yara Ribeiro Salles Guzmão, nos termos da resolução 45 e 33 de 2011, havendo posteriormente apenas a retificação aos dias de substituição, não se verificando a ocorrência de substituição automática. Destaco ainda, conforme informação da coordenadoria, o pagamento da gratificação eleitoral ao juiz titular Edson Dias Reis foi proporcional aos dias trabalhados, constando seus períodos de afastamento. Considerando as informações lançadas nos autos, os dispositivos pertinentes, inclusive o provimento 10/2008 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça, voto no sentido de convalidar os atos praticados pela excelentíssima juíza doutora Elza Ribeiro Salles Sansão, relativo aos dias 13, 14, 15, 18 e 19 de abril de 2011, autorizar o pagamento da respectiva gratificação eleitoral, haja visto o exercício da jurisdição em substituição perante a 35ª Zona Eleitoral. Todos de acordo? O 20º, né? Processo número 24.868. E a questão de requisição, estou votando no sentido de deferir a requisição de Marcelo Souza Fernandes para prestar serviço no 39º, cartório da 39ª Zona Eleitoral. Pelo prazo legal de 1 ano, o exercício das funções ocorrerá a partir da comunicação da respectiva decisão ao juiz eleitoral. Está tudo correto, não há irregularidade alguma, todos de acordo.
Isso aí já foi o 21, né? Sim. Agora estamos ao 22. Requisição da servidora Josiane Maria Luz Ferreira, processo administrativo 59.419/2011. Eu também estou aqui já direto no voto, deferindo o pedido de requisição de Josiane Maria Luz Ferreira para prestar serviço no cartório da 51ª Zona, em Cuiabá, pelo prazo de 1 ano. Todos de acordo? Sim. O 23, pedido trata-se do processo administrativo 4106/2010, propósito de prorrogação da requisição da servidora Margarete Batistucci para continuar prestando na 55ª Zona Eleitoral de Cuiabá. E das informações lançadas nos autos e as resoluções pertinentes, no sentido de deferir a prorrogação no período de 1 ano, com efeitos a partir de 21/9/2011, nos termos do artigo 6 caput da resolução. Todos de acordo? Sim. 24. Proposta de prorrogação, requisição da servidora Sandra Dias de Oliveira, processo número 284.544/2010. Eu já vou no voto no sentido de deferir a prorrogação da requisição por mais 1 ano, lá no cartório da 57ª Zona Eleitoral de Paranatinga. É nesse mesmo sentido, o 25 e o 26, né, presidente? Eu creio que sim. O 25 também é prorrogação por mais 1 ano, processo administrativo 25.9341, de Alexandra Aparecida Nardi, continuar na 44ª Zona Eleitoral de Guarantã do Norte. Também, por reunir condições e requisitos legais, estou prorrogando por mais 1 ano. Todos de acordo. O 26 também é proposta de prorrogação. E é o processo número 27.5888, para a prorrogação do servidor José Clayton Freitas, lá na 18ª Zona Eleitoral. Também estou prorrogando por reunir os requisitos por mais 1 ano. O 27 é o processo administrativo 62.624/2011, designação para jurisdicionar a 48ª Zona Eleitoral de Cotriguaçu. Eu já fui direto no voto no sentido de designar a doutora Melissa de Lima Araújo, juíza da comarca de Coniza, cumulativamente com de Cotriguaçu, para exercer a titularidade da 48ª Zona de Cotriguaçu, com efeitos a partir da data de lavratura do termo de entrada em exercício. Nos termos do artigo 10, etc., é procedida a dispensa do Dr. Francisco Negaíva, com efeitos a partir de 1/10/2011. Todos de acordo? O 28º, processo administrativo 63.668, designação de juiz substituto durante o período de fruição de férias dos juízes eleitorais das zonas aqui mencionadas. Direto aqui, o doutor Esther Berlei Nunes, e o juiz substituto indicado pela legislação, doutor Anglesei Solivan de Oliveira. André Luciano Costa Gaíva, doutor Bruno de Oliveira Marques, Gerardo Humberto Alves, doutora Cláudia Beatriz Schmidt, Gleidson de Oliveira Grisosta e Barbosa, doutor Anderson Gomes Junqueira, doutor José Mauro Najib Jorge, doutora Milene Aparecida Beltramini, Débora Roberta Paim Caldas, doutor Carlos Rondon Luz, Abel Balbino, doutor Antônio Siqueira Gonçalves Rodrigues, juiz da 50ª Zona Eleitoral. Todos de acordo? Nada mais? Senhor presidente, Encerrada a sessão. só um minutinho. Perdão. Apenas para informar a Corte que eu estarei de férias no mês de novembro, e conforme já comunicado, nesse período estará aqui o meu colega Dr. Paulo César Alves Sodré, de modo que eu desejo a todos um bom trabalho aí no mês de novembro. Muito obrigado. Nós desejamos boas férias, doutor. Bom descanso. Obrigado. Nada mais havendo, encerrada a sessão.